Essa semana eu recebi no meu WhatsApp um link de um podcast onde o Fábio Porchat, você deve conhecer ele, tem vários programas aí de comédia, né, para quem gosta. E em um determinado momento deste podcast, ele disse que ninguém lê a Bíblia e que os crentes acabam acreditando apenas naquilo que os pastores falam. Precisamos pensar um pouquinho a respeito disso, tá? É um podcast antigo, mas o tema é atual. Então, se você quer saber qual é a minha resposta ao que ele falou, assista até o final. Olá, tudo bem? Eu sou Otávio, sou professor e especialista em teologia cristã. Seja muito bem-vindo ao canal. Aqui eu sempre estou postando vídeos que tratam de teologia, Bíblia, vida cristã e assim por diante. Se você ainda não é inscrito e gosta desse conteúdo, aproveite para se inscrever. E o vídeo que eu vou mostrar para você aqui, sim, é um corte. Então, antes de alguém vir falar, você não postou o vídeo inteiro, obviamente que eu não vou postar um vídeo de mais de 1 hora, onde é uma entrevista, onde ele está falando um monte de coisa da vida dele que não é o foco e nem o tema do nosso vídeo aqui. Então, se você quiser assistir o vídeo inteiro, é só você pesquisar aí. Eu encontrei, então você vai poder encontrar também, ok? Eu vou passar o vídeo aqui e vou parando e vou comentando. Será bem rápido porque é apenas uma parte que eu selecionei que é importante a gente pensar sobre ela. Então vamos lá. Eu leio a Bíblia, porque para escrever eu leio. E eu comento com pessoas religiosas sobre a Bíblia. Ninguém faz a menor ideia do que está escrito na Bíblia. Ninguém lê a Bíblia. Muito bem, deixa eu falar diretamente para ele aqui, né, para o Fábio. Você diz que lê a Bíblia para poder escrever os seus roteiros. Mas o que é engraçado, e aqui engraçado eu não me refiro às piadas que você faz, embora tenha quem goste, eu não gosto, mas o que é engraçado é que você diz que lê para escrever seus roteiros, só que você não escreve os seus roteiros conforme o que está escrito. Portanto, a sua leitura, ela não tem valor, porque você lê só para fazer o contrário, só para fazer comédia, para zombar, inclusive, em muitas circunstâncias. E outra coisa, qualquer um pode ler. Aliás, até o diabo conhece as Escrituras mais que todos nós, os crentes, juntos. E ler é muito diferente de estudar. E aqui também você generaliza quando diz que ninguém faz a menor ideia do que está escrito na Bíblia, ninguém lê a Bíblia. Ninguém é um termo muito forte, não é? Afinal, você acabou de dizer que você lê a Bíblia. Mas se as pessoas que você falou que quando comenta sobre o que você leu na Bíblia, elas não fazem a menor ideia do que está escrito na Bíblia, é melhor você procurar outras pessoas para falar sobre a Bíblia, porque essas suas referências cristãs, essas fontes cristãs que você está usando, estão bem ruins, não é? Aliás, eu estou à disposição, se você quiser conhecer um pouquinho mais da Bíblia. Vamos lá para mais um pedacinho aqui do vídeo. E esse que o que me dá mais medo. Quem lê a Bíblia é o pastor, é o padre, e ele interpreta do jeito dele e passa para aquela congregação ali, para aquela assembleia dele. Então a pessoa ouviu dizer uma interpretação do que aquele cara que já tem os preconceitos na cabeça dele vai dizer. Realmente existem muitos pastores por aí, né, falando besteira. Isso é verdade. E muita gente acreditando. Mas o que tem de ateu falando besteira também não é brincadeira. Ou não é verdade? Será que todo pastor não sabe o que está falando? Mas aí eu tenho que perguntar, você sabe? Ou seja, a interpretação dos pastores está errada, mas a sua está certa. Me diga uma coisa, quantas palavras em hebraico ou grego você conhece? E aqui eu não estou dizendo que é preciso conhecer grego e hebraico para entender a Bíblia, não é isso. Só quero que você entenda onde é que eu quero chegar. Sabe por quê? Um teólogo cristão, um teólogo de verdade, que ama realmente as Escrituras, ele estuda mais de 4 anos, talvez 5, 6 anos, e passa a vida estudando, porque teologia você nunca termina, nunca acaba os estudos, sempre tem algo novo para você estudar. E aí um teólogo, para se formar numa faculdade, né, ele estuda hebraico, grego. Por quê? Porque são as línguas que os textos bíblicos foram escritos. Estuda sobre cultura, geografia, manuscritos, né? Por aí vai. E aí você diz que ninguém sabe interpretar a Bíblia.
mas eu tenho que acreditar na sua interpretação. Tá percebendo o que eu quero dizer? E é verdade, você diz aí que os crentes acabam acreditando no que os pastores falam, então deveriam ler a Bíblia, e deveriam mesmo, não só ler, deveriam estudar a Bíblia, para não serem enganados, tanto por pastores equivocados, como também por comediante que quer se passar por teólogo, tá? É a verdade isso. Porque Jesus, por exemplo, não fala nada, não é contra gay. Em nenhum momento, Jesus não fala nada contra gay. Muito bem, vamos lá. Eu acho que apenas um versículo que nós temos no Evangelho é suficiente para explicar essa questão. E eu vou ler esse versículo aqui com você. Mateus 19, 4 e 6. E aqui é Jesus quem está respondendo aos fariseus. E ele respondeu: vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher? E disse: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, ninguém separe o que Deus uniu. Jesus aqui ele está fazendo o quê? Ele está invocando o princípio que existe lá na criação. E o que é que está escrito lá em Gênesis 1:27? Então Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Portanto, de acordo com a fé cristã, tudo que fugir, tudo que for diferente desse princípio criativo de homem e mulher, num relacionamento tem que ser o homem e a mulher, porque tem um propósito nisso tudo. Os órgãos funcionam para isso, foram criados para isso, os órgãos sexuais. Então, dentro da criação divina, pela forma como nós cristãos entendemos e pelo que está nas Escrituras, o princípio é a criação. Por isso que Jesus ele está invocando naquele momento ali o princípio criativo de Gênesis, capítulo 1 e 27. Eu creio que isso é suficiente para responder essa questão. A gente tem Paulo falando, que nem conheceu Jesus. Olha o que você está dizendo aqui. Porque agora você está tentando tirar a credibilidade de Paulo, né? Por ele não ter conhecido Jesus, já que Paulo vai falar mais enfaticamente sobre essa questão de relações sexuais entre os mesmos sexos. E você quer então tirar a autoridade de Paulo dizendo, Paulo nem conheceu Jesus. E é interessante isso. Porque, veja bem, se o seu argumento é válido porque Paulo não conheceu Jesus, né, ele não viu Jesus, aí eu te pergunto, mas e Pedro, Tiago ou João? E se fosse eles que tivessem falado o que Paulo falou? Eles viveram com Jesus. Será que aí eles teriam autoridade? Será que você aceitaria o argumento de Pedro, Tiago e João porque andaram com Jesus? E se Jesus tivesse falado, você aceitaria? Pois é. Eu já mostrei que Jesus seguia o princípio da criação. E nada mais precisa ser dito diante disso. Mas a questão aqui é Paulo, porque você está tentando tirar a autoridade de Paulo. Bom, eu não vou nem comentar aqui sobre a questão, né, de que você disse que Paulo não conheceu Jesus. Basta ler Atos 9, basta ler Atos 22. Mas, ok, você falou que lê a Bíblia, então você deve conhecer essas passagens. Mas vamos lá. É verdade, Paulo não andou com Jesus pessoalmente durante o ministério de Jesus aqui. Então, segundo o seu argumento, Paulo não tem autoridade. Mas eu vou voltar ao que eu disse. E Pedro, Tiago e João? Eles teriam autoridade se eles falassem? Eles andaram com Jesus. Então, sabe o que está escrito em Gálatas capítulo 2, verso 9? Eu vou ler para você. Diz o seguinte: reconhecendo a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, e aqui é Pedro, Cefas é Pedro, então Tiago, Pedro e João, e aqui é Paulo que está falando. Ele diz que Tiago, Pedro e João, considerados colunas, ou seja, eram autoridade dentro da igreja, porque eles andaram com Jesus, foram discípulos de Jesus. E Paulo está dizendo que eles, considerados coluna, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé, em sinal de comunhão. Eles concordaram em que nos dirigíssemos aos gentios
e eles aos circuncisos, ou seja, aos judeus. É importante conhecer o que está escrito no texto e interpretar corretamente. Circuncisos aqui, eles estão falando aos judeus, enquanto Paulo e Barnabé iam para os gentios. E gentios, qualquer pessoa que não seja judeu. Somente pediram que nos lembrássemos dos pobres, o que fui diligente em fazer. O que é que Paulo está dizendo aqui? Paulo está falando que encontrou Pedro, Tiago e João e foi confirmado por eles o ministério de Paulo. Eles aprovaram o que Paulo ensinava. Aí eu te pergunto, Paulo então não tem autoridade? A autoridade foi reconhecida por aqueles que andaram com Jesus. Esse argumento de tentar tirar a autoridade de Paulo não faz muito sentido, não é? Vamos para mais um pedacinho aqui. E tem no Velho Testamento que é abominável dormir com pessoas do mesmo sexo, assim como comer crustáceos é abominável. A palavra abominável aparece para dormir com pessoas do mesmo sexo e comer camarão. É abominável. Mas você escolhe achar abominável transar com uma pessoa do mesmo sexo e o camarão não. A sexualidade na fé cristã, ela é definida pelo que está em Gênesis e não pelo que está na lei de Moisés. A lei está incorporando um princípio que já vem da criação. E é por esse aspecto que hoje, no tempo da graça, não se considera comer camarão como pecado. Mas relações entre o mesmo sexo, sim. Por quê? Porque a sexualidade está fundamentada na criação. E a lei tinha um princípio completamente diferente do que vocês imaginam. Estamos hoje no período do Novo Testamento. Procura no Novo Testamento onde é que tem falando que não pode comer camarão, que não pode raspar a barba, enfim, como ele vai citar aqui no restante do vídeo, que eu não vou postar aqui, mas se você encontrar depois você vai ver que ele dá outras regras que havia na lei que hoje a igreja não pratica. Ah, mas a sexualidade a igreja continua batendo em cima. Sim, porque a sexualidade está fundamentada na criação do homem. Homem e mulher os criou. E se você não entende essa diferença entre Novo Testamento, Antigo Testamento e Novo Testamento, e não entende o que foi a lei e o que é a graça, realmente vai virar essa sopa teológica estranha que você está fazendo, né? Mas enfim, falando aqui agora com você que me acompanha, que assiste os meus vídeos e sabe qual é o teor do nosso canal, talvez você esteja chegando aqui pela primeira vez, nem sabe quem sou eu e tudo mais, assista os outros vídeos para você ter uma noção, mas eu fiz apenas esse corte aqui, porque no decorrer do podcast ele fala muitas coisas absurdas e fala coisas blasfemas sobre Jesus que eu não quero nem mencionar aqui. E eu acho estranho, sabe, a Bíblia incomodar tanto. Porque, veja bem, você quer ser ateu? Seja. Quer viver sua sexualidade como você quer viver, como você quiser? Viva. Agora, deixe os cristãos serem cristãos. Por que vocês querem tanto fazer a Bíblia concordar com o que vocês querem? Esqueça a Bíblia, vai viver a vida de vocês. Tá entendendo o que eu quero dizer? Nós cristãos temos o direito, pelo menos ainda temos, né, de seguir a nossa fé. E o que está escrito na Bíblia é aquilo que nós acreditamos. E não vem com esse discurso de que cristãos perseguem as pessoas. Não, na verdade, onde o cristianismo é maioria, é onde existe mais liberdade para todas as pessoas. Mas a questão é que parece que querem criar um Jesus que não é o Jesus que está na Bíblia. Aliás, o Jesus que o Fábio prega não é o Jesus das Escrituras. E você quer uma prova disso? Veja o que está escrito em Mateus, capítulo 10 e 22. Todos odiarão vocês por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. O que eu quero dizer com esse texto aqui? Jesus está falando que o mundo não vai amar os cristãos. O Jesus verdadeiro não é amado pelo mundo. Veja o que diz ainda João 15, 18 e 19. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Esse Jesus amado pelo mundo
Jesus que só prega o amor, ele não tem justiça, não tem um padrão a ser seguido, não, que aceita tudo. Não é o Jesus dos evangelhos. E é verdade, Jesus andou com todos, com todo tipo de pessoa, mas todos que se aproximaram dele tiveram suas vidas transformadas e deixaram a vida de pecado. Portanto, esse Jesus, paz e amor, onde o importante é você ser feliz, não existe nas Escrituras. Esse é o Jesus de muitos, mas não é o Jesus da Bíblia. Lucas 13, 23 a 27 diz: Alguém lhe perguntou, Senhor, serão poucos os salvos? Ele lhe disse, esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu digo a vocês que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, responderá, não os conheço, nem sei de onde vocês são. Então vocês dirão, comemos e bebemos contigo e ensinastes nas nossas ruas? Ele, porém, responderá, não os conheço, nem sei de onde vocês são. Afastem-se de mim todos vocês que praticam a injustiça. Esse é o Jesus da Bíblia. Não é o Jesus que eu estou vendo ser anunciado aí nesse podcast que o Fábio está apresentando. E sabe, o meu desejo é que todos que assistem esse vídeo, incluindo o Fábio, encontrem o verdadeiro Jesus e sejam realmente salvos. Porque só o Senhor Jesus, verdadeiro, apresentado nos evangelhos, é que pode transformar as nossas vidas. Até o próximo vídeo.